Fala aí, galera. Professor Rodrigo. Espero que esteja tudo bem e vamos nos adaptando nesse novo período. Enquanto não podemos nos ver pessoalmente, vamos começar por aqui. Qualquer coisa que possa acontecer de novidade vai ser para melhorar o nosso convívio. Vamos lá. Nas últimas aulas nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Revolução Russa, e agora nós vamos chegar no período importantíssimo que foi a crise de 1929, a crise da economia americana, que afetou toda a parte ocidental do mundo e toda a parte desenvolvida e subdesenvolvida. Os Estados Unidos, no final da Primeira Guerra Mundial, ele saiu muito fortalecido, a princípio pelo clima de devastação da Europa, porque a Primeira Guerra Mundial foi muito concentrada na Europa. A Alemanha, que era um país que vinha se desenvolvendo, ele foi julgado no Tratado de Versalhes e foi condenado a pagar indenização para os outros países na qual eles afetaram na guerra. E com isso, os outros países que já estavam devastados também porque seus campos viraram campos de guerra, foram totalmente devastados na sua agricultura, os exércitos perderam muitos homens, o efetivo de mão de obra foi devastado, e com isso os Estados Unidos começou a ser a grande concentração de distribuição da parte alimentícia, da parte de embutidos, e com isso os Estados Unidos cada vez mais começou a crescer. Nós vamos ver aqui, nesse primeiro tópico, os Estados Unidos antes da crise econômica. Antes da crise de 29 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia do mundo, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. A economia americana possuía índices que comprovam essa supremacia, e os eventos da guerra só acentuaram a posição da potência econômica internacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nesse período, eles foram se fortalecendo porque eles, ao mesmo tempo que eles vendiam suprimentos para os países na guerra, ele também vendia armas, munições, e ele o tempo todo estava abastecendo os países na Europa. Com isso, sua economia foi cada vez mais tomando um rumo crescente. E as economias europeias que já eram desenvolvidas, exceto a União Soviética, nós vimos na última aula que eles começaram, depois da Revolução Russa, aquela economia quinzenal, começaram a redistribuir a parte agrária, então eles redistribuíram sua renda. Então, tirando a União Soviética, todo o restante da Europa estava em crise. E com isso, os Estados Unidos eles prevaleceram cada vez mais aumentando o seu índice de exportação. E com isso, os americanos começaram a ter um estilo de vida cada vez mais de ostentar. O americano começou a ostentar cada vez mais. E com isso o povo investir, 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 investir. A gente vê aqui no terceiro parágrafo, o avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A gente está chegando quase que à metade de toda a mercadoria distribuída pelo mundo sendo concentrada somente num país. A nação também era a maior credora do mundo. Emprestava. O que quer dizer aqui? Os países eles estavam em crise, eles estavam devastados. Os Estados Unidos, além de vender, ele emprestava dinheiro para esses países pegavam o dinheiro, emprestavam e recolocavam nos Estados Unidos. Como assim? Ao mesmo tempo que eu pego o dinheiro, vamos dar um exemplo. A escola está lá servindo a gente. Eu pego o dinheiro com a escola. Imagine que eu pago a escola para o meu filho estudar. O dinheiro que eu recebo da escola, eu estou recolocando na escola novamente. No final das contas, é como se a escola não estivesse me pagando. Deu mais ou menos para vocês terem esse entendimento? Então era isso que os Estados Unidos faziam. Eles pegavam dinheiro, emprestavam dinheiro para os países europeus em crise e ao mesmo tempo recuperavam esse dinheiro. Como? Vendendo mercadorias. Depois eles receberiam esse dinheiro de volta e ainda receberiam os juros desse empréstimo. Só que nesse período, a gente vai ver agora, os americanos cada vez mais eles começaram a produzir e cada vez mais começaram a gastar. O americano começou a querer mostrar status, a cada vez mais querer crescer. Essa crise ela ocorreu por causa da superprodução agrícola, cada vez mais os agricultores, os produtores, os fabricantes começaram a pegar mais empréstimos e cada vez mais investir nas suas produções. Então essa superprodução foi, foi criando foi criando uma estafa no mercado.
Com isso, cada vez mais foi parando de vender esse produto. Como assim parando de vender esse produto? A Europa, nesse período, ela começou a se reestruturar. Alguns produtos foram diminuindo o quantitativo de exportação. Porque a Europa, por exemplo, vamos dizer que os campos de o gado europeu, nesse período, ele começou a procriar novamente. Então, eles começaram a consumir menos carne americana e consumir mais carne fabricada nos seus países de origem. Então, começou a consumir menos dos Estados Unidos. A agricultura começou a consumir menos. Por quê? Eles foram reestruturando seus campos, reestruturando suas economias. Então, cada vez mais foi diminuindo o consumo. Só que os Estados Unidos, ele foi cada vez mais produzindo. A diminuição do consumo, batendo com a superprodução do que era feito, não foi fechando uma conta. Então teve um dia, nesse dia, exatamente, foi o dia 24 de outubro de 29, foi chamado como uma quinta-feira negra. Ocorreu um crash. O que é o crash? Foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Com isso, desencadeou uma grande depressão no mundo inteiro. Só tinha uma saída, reestruturar o mercado americano. Como que a gente faz isso? Foi o New Deal. Vou ler aqui para vocês. O novo acordo foi um conjunto de medidas criada no governo Franklin Delano Roosevelt, que foi inspirado nas ideias economistas de John Keynes, onde visava tomar medidas econômicas que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores. Keynes defendia também uma redistribuição de lucros para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse de acordo com o desenvolvimento dos meios de produção. Esse exemplo que está se dando aqui lá em 1933, entre 33 e 45, é muito importante até para os dias atuais. Vocês sabem que na sala de aula eu gosto muito de contextualizar com os dias atuais. A gente pode ver o que está se falando agora com essa crise mundial por conta desse vírus, que aqui no Brasil estão se falando de redistribuição de renda, fazer uma renda base mínima para que nesse período que os trabalhadores, principalmente os autônomos, que dependem do seu próprio trabalho, não tem uma renda fixa por mês, eles tenham uma redistribuição e possam fazer uma renda mínima por mês para poder se manter nesse período de crise. Nós vamos ver algumas medidas que foram tomadas nesse período do New Deal. O New Deal abrangia a agricultura, a indústria e a área social. Entre as principais medidas estavam concessão de empréstimos aos fazendeiros. Com isso, imagina, os fazendeiros que mantêm a sua agricultura, eles estavam cada vez mais com dívidas, eles foram concedidos empréstimos para quê? Para eles pagarem suas dívidas. E com isso continuassem produzindo e continuassem gerando emprego. Controle da produção, visando a manutenção dos preços dos produtos. Fixação dos preços de produtos básicos, como carvão, petróleo e cereais. Esses dois tópicos eu li em seguida, que faz um liga ao outro. Se eu mantenho o preço do carvão, que gera a energia a vapor, também era usada naquela época, de algumas máquinas. Se eu mantenho o preço do petróleo, a gente já falou que aqui nesse período a gente já está falando sobre as máquinas movidas a explosão, movidas a combustível. Se eu mantenho o preço dos insumos básicos para a minha produção continuar a todo vapor, eu não aumento eles, eu não gero uma inflação. Com isso, eu incentivo a minha economia a girar cada vez mais. Se eu não aumento o preço, eu tenho como comprar mais barato. Então, se eu forço o agricultor a comprar baixo os insumos básicos, os primários, o que eu estou fazendo? O que chegue na mão do consumidor final num preço bom. Então, todos conseguem comprar e a economia consegue voltar a se reestruturar, começar a girar. Realização de diversas obras públicas para a criação de novos empregos, visando os milhões de desempregados. Nós vimos isso no Brasil no período entre 2006 até mais ou menos 2016. Esses 10 anos não tem nada a ver com política, tem a ver com o período que o Brasil viveu em relação aos grandes eventos esportivos. O Brasil se tornou o olho do mundo pelo Pan-Americano em 2007, pelas Olimpíadas de 2016 e pela Copa do Mundo de 2014. Com isso, receberíamos muitos estrangeiros. Então foram se construindo cada vez mais aportes turísticos, hotéis, pousadas, os pontos turísticos foram sendo reformados. Então isso gerou muito emprego nesse período, é muito similar a esse período americano. Aumento do salário dos empregados. Então, se eu consigo gerar a economia aumentando o salário dos empregados, eles vão o quê? Consumir cada vez mais. Criação de um salário-desemprego para aliviar a situação de miséria dos desempregados. Muito similar ao que nós vivemos aqui com os auxílios de desemprego. Jornada de trabalho de 8 horas. Começou a dar
uma qualidade de vida melhor. Olha lá em cima, lembra? Que o New Deal abrangia a agricultura, a indústria e a área social. Então o governo americano começa a preocupar com a qualidade de vida do seu povo. Legalização dos sindicatos, erradicação do trabalho infantil, isso é muito importante também, e criação da previdência social, para que todos eles tivessem algum direito futuro. Galera, por hoje vai ser só isso. Eu botei essa figurinha aí que está me representando, apesar de estar mais magrinho. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, isso não precisa copiar no caderno. Isso tudo está no capítulo 2 do livro de vocês. O que eu quero de vocês? Que ao final dessa pequena videoaula, que é nosso primeiro período, nosso primeiro contato nesse período de coronavírus, espero que passe logo. Vamos nos adaptando, vamos melhorando. Eu espero que após esses vídeos vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem lá no grupo. Se os pais de vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem tirar. Eu só espero que nesse período vocês possam tirar ele para estudar. Não fiquem em casa achando que a vida está horrível. Fiquem em casa aproveitando esse período ao lado da família de vocês, fazendo com que cada vez mais vocês possam vir a estudar, a se dedicar. Aproveite esse tempo recluso, não é preso, é recluso, esse tempo de quarentena, para pensar na vida de vocês acadêmica. Então estudem, estudem, estudem. E espero que possamos nos ver em breve, tá? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.